Bom dia pessoal, hoje é terça-feira, 3 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta terça. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de domingo. E na nossa lista de domingo estava o Beck Chelsea contra a equipe do Everton e não bateu. A equipe do Everton fez um gol no início do segundo tempo e complicou mais ainda a vida do Chelsea. O Chelsea teve mais posse de bola, teve mais finalização. Como eu havia comentado, que ia ser um jogo difícil para pegar esse Beck Chelsea, porque a equipe do Everton, buscando fugir da zona de rebaixamento, ia jogar por uma bola. A posse de bola do Everton, 22%. No primeiro tempo, a equipe do Chelsea teve 75% de posse de bola. No segundo tempo, 82% de posse de bola. Mas o Everton fez um gol e se fechou mais ainda e acabou conquistando essa vitória aí. A equipe do Tottenham venceu o Leicester, o Arsenal venceu o West Ham. E outro jogo que estava na nossa lista era o Beck Mônaco. A equipe do Mônaco fez um gol no primeiro tempo e outro no segundo e venceu essa partida aí por 2-0. Também na nossa lista estava o Beck Botafogo e não bateu. A equipe do Botafogo saiu perdendo, tomou um gol aí aos 64 minutos e conseguiu empatar aos 83 com um gol de pênalti e não conseguiu virar essa partida. O Botafogo até tentou pressionar nos minutos finais, mas ficou mesmo nesse 1-1. O Corinthians venceu o Fortaleza por 1-0. O Coritiba venceu o Fluminense por 3-2. Eu tinha comentado que esse poderia ser um jogo interessante para buscar o Beck Coritiba, estava com uma odd de 2,37, mas o Fluminense abriu 2-0 e depois da expulsão o Coritiba reagiu e virou o jogo para 3-2. O Internacional empatou em casa com o Avaí em 0-0, teve duas bolas na trave, mas ficou mesmo no 0-0. Eu havia comentado que provavelmente seria a vitória do Inter, mas eu não confiava muito e achava a odd baixa, a odd de 1,50, e acabei deixando fora da nossa lista e ficou mesmo no 0-0. Outro jogo que estava na nossa lista era o Beck New York City. A equipe do New York City fez 3 gols no segundo tempo e venceu essa partida aí por 3-0. O Los Angeles, com 15 minutos de atraso, essa partida venceu também, fez 2 gols aí nos minutos finais e venceu por 2-0. Então a nossa lista de domingo ficou aí com 3 acertos e 2 erros. Acertamos os Beck New York City e Los Angeles e o Beck Mônaco. Erramos o Beck Chelsea e o Beck Botafogo. Vamos agora para as análises dos jogos desta terça. E vamos começar com Champions League. Temos Villarreal contra a equipe do Liverpool. A equipe do Villarreal com a dura missão de reverter o placar. Perdeu o primeiro jogo na Inglaterra por 2-0 e precisa vencer essa partida por no mínimo 2 gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação. Enquanto a equipe do Liverpool pode perder por um gol de diferença que ainda assim garante vaga na final. Os últimos jogos, entre eles, a equipe do Liverpool leva vantagem. São 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Villarreal vem de derrota, perdeu no final de semana para o Deportivo Alavés pela La Liga, enquanto a equipe do Liverpool venceu a equipe do Newcastle fora de casa pela Premier League. Essa odd de 1,70 para o Liverpool é interessante para buscar o Beck, mas eu vou deixar fora da nossa lista por 2 motivos. O primeiro ponto é que a equipe do Liverpool conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo e pode perder essa partida por até 1 gol de diferença, que ainda assim garante vaga na final. O segundo ponto é que a equipe do Liverpool tem um jogo complicado no final de semana, enfrenta a equipe do Tottenham e precisa vencer para continuar brigando pelo título da Premier League também. E pode ser que acabe baixando a intensidade nesse jogo contra o Villarreal. Dando sequência, temos Libertadores, Deportivo Táchira e Emelec. Eu vou ficar fora, são 2 equipes que eu não conheço muita coisa, só assisti os jogos aí da Libertadores. Independente Petroleiro contra a equipe do Palmeiras. A equipe do Independente Petroleiro não venceu ainda na Libertadores, 1 empate e 2 derrotas, e a equipe do Palmeiras tem 3 vitórias aí com 100% de aproveitamento e tem tudo para conquistar o primeiro lugar geral na fase de grupos. Os últimos jogos, o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 8-1, jogando em casa. A equipe do Independente Petroleiro vem de vitória, venceu o Jorge Wilstermann por 3-2 pelo Campeonato Boliviano. Mas é uma equipe aí que nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória, que foi no último jogo.
A equipe do Palmeiras vem de uma vitória na Copa do Brasil, jogando em casa, venceu a equipe da Juazeirense por 2-1. Aqui não tem muito o que fazer, eu vou colocar o Palmeiras nessa lista de back. Nessa partida, o maior adversário do Palmeiras vai ser a altitude, porque a equipe do Independente Petroleiro é bem fraca. Dando sequência, temos Caracas e Libertad. O Caracas ainda não venceu na competição, são 2 empates e 1 derrota, enquanto a equipe do Libertad ocupa a primeira colocação com 1 empate e 2 vitórias. Uma vitória do Libertad nessa partida praticamente garante na fase mata-mata. Os últimos jogos entre eles, vitória do Libertad, vitória do Caracas e vitória do Libertad. O Libertad venceu jogando no Paraguai e o Caracas jogando na Venezuela venceu. O Caracas vem de 2-2 em casa contra o Monagas, enquanto a equipe do Libertad vem de vitória fora de casa contra o General Cabageiro pelo Campeonato Paraguai. Esse pode ser um jogo interessante para buscar o Lei Caracas, mas eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, temos The Strongest contra o Atlético Paranaense. O The Strongest favorito nessa partida, mas ainda não venceu na Libertadores, em 3 jogos, 2 empates e 1 derrota, enquanto a equipe do Atlético Paranaense em 3 jogos tem 1 empate, 1 vitória e 1 derrota. A classificação, a equipe do Atlético ocupa a segunda colocação. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético, vitória do The Strongest na Bolívia e vitória do Atlético. O Atlético venceu os 2 jogos no Paraná e perdeu na Bolívia. O The Strongest vem de 1 empate em casa contra o Real Santa Cruz pelo Campeonato Boliviano, enquanto o Atlético Paranaense vem de derrota pelo Campeonato Brasileiro para o América Mineiro. Embora a equipe do Atlético Paranaense não venha fazendo um bom início de temporada, nessa odd de 1,80 eu tenho que colocar a equipe do The Strongest na nossa lista. Lembrando mais uma vez que isso não é uma lista para ficar os 90 minutos e lembrando também que o jogo é na altitude, então tem que ver como que o Atlético vai entrar em campo e vai se comportar. Dando sequência, temos Estudiantes contra a equipe do Nacional do Uruguai. A equipe do Estudiantes em 3 jogos venceu 2 e empatou 1. A equipe do Nacional em 3 jogos perdeu 1, empatou 1 e venceu outra. A classificação, o Estudiantes lidera com 7 pontos e a equipe do Nacional ocupa a terceira colocação com 4 pontos, ao lado do Bragantino em segundo lugar, também com 4 pontos. Os últimos jogos entre eles, vitória do Nacional, empate em 0-0, vitória do Estudiantes por 3-1 jogando na Argentina e empate em 0-0 jogando no Uruguai. A equipe do Estudiantes nos últimos 10 jogos são 7 vitórias e 3 empates. No último jogo pelo Campeonato Argentino, venceu o Aldosivo por 2-1. A equipe do Nacional vem de vitória pela Libertadores, venceu o Vélez Sarsfield na Argentina por 2-1, mas nesse jogo eu vou colocar a equipe do Estudiantes na nossa lista de back. Dando sequência, temos América Mineiro contra o Atlético Mineiro. A equipe do Atlético venceu 1 e empatou 2, a equipe do América empatou 1 e perdeu 2. O Galo ocupa apenas a segunda colocação, mas empatado com o Independente Del Valle com 5 pontos. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro e empate em 1-1 no primeiro jogo da Libertadores. O América vem de vitória contra o Atlético Paranaense, venceu por 1-0, mas vinha aí de 2 derrotas, perdeu para o Santos e perdeu para o Deportes Tolima pela Libertadores. O Atlético Mineiro já vem aí de 3 jogos sem vitórias, são 3 empates, empatou contra o Coritiba em casa em 2-2, empatou fora de casa com o Del Valle em 1-1 e empatou fora de casa pelo Campeonato Brasileiro com o Goiás por 2-2. O Atlético Mineiro com uma odd de 1,73 eu acho justa porque é uma equipe mais qualificada do que a equipe do América, embora o Galo não venha jogando muito bem, mas a equipe do América também começou muito mal a temporada e ainda não se acertou. Isso é um clássico, é um jogo diferente, pode acontecer até um empate nessa partida, embora eu acredite que o Atlético Mineiro vai vencer. Mas o empate não é surpresa para mim e por isso eu vou deixar fora da nossa lista. Dando sequência, vamos para a Sul-Americana. Atlético River Plate do Uruguai contra o Melgar. Eu vou ficar fora desse jogo. Cuiabá contra o Racing. A equipe do Cuiabá em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. E a equipe do Racing em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Cuiabá, se vencer, vai a 6 pontos, precisa torcer por uma vitória da equipe do River Plate para continuar sonhando com uma classificação para a próxima fase. Os últimos jogos entre eles,
o Racing venceu jogando na Argentina. A equipe do Cuiabá vem de um empate em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. E a equipe do Racing vem de um empate pelo Campeonato Argentino. Em casa empatou com o Banfield em 1-1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Racing tem apenas uma derrota. Perdeu para a equipe do Melgar no último jogo pela Sul-Americana. E nesse jogo eu vou colocar o Cuiabá na nossa lista de lei. Dando sequência, temos o jogo 9 de outubro contra a equipe do Independente Medellín. A equipe do 9 de outubro ainda não venceu, um empate e 2 derrotas, e a equipe do Independente Medellín, um empate, uma vitória e uma derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Independente Medellín por 2-1. O 9 de outubro vem de derrota, perdeu em casa para o Delfim, e a equipe do Independente Medellín vem de um 0-0 contra a equipe do Atlético Nacional pelo Campeonato Colombiano. Nesse jogo eu vou colocar a equipe do 9 de outubro em lei. Ainda pela Sul-Americana, Ceará contra Deportivo Laguaira. A equipe do Ceará com uma odd de 1,17, não dá para fazer nada nessa odd. Aqui provavelmente a equipe do Ceará vai ganhar até com uma certa facilidade. Se vencer vai a 12 pontos, dependendo do resultado do Independente, pode até terminar a rodada praticamente classificada. Dando sequência, General Cabageiro contra a equipe do Independente da Argentina. Em 3 jogos, o General Cabageiro empatou 1 e perdeu 2. O Independente, em 3 jogos, perdeu 1 e venceu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Independente por 2-0. A equipe do General Cabageiro vem de derrota, perdeu em casa para a equipe do Libertad. Nos últimos 6 jogos, são 5 derrotas e um empate. É um time que nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória. Enquanto a equipe do Independente nos últimos 10 jogos tem apenas 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aqui provavelmente vai vencer essa partida, mas eu vou ficar fora desse jogo. Eu não tenho muito conhecimento sobre essa equipe do Independente, muito menos da equipe do General Cabageiro. Dando sequência, temos também Campeonato Brasileiro da Série B. Bahia contra o Londrina. A equipe do Bahia em 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Londrina em 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O Bahia ocupa a 2ª colocação e o Londrina a 11ª colocação. Os últimos jogos entre eles, vitória do Londrina, vitória do Bahia e vitória do Londrina. O Londrina venceu 2 vezes jogando no Paraná e o Bahia venceu em Salvador. A equipe do Bahia vem de derrota, perdeu fora de casa para o Ituano por 1-0 e a equipe do Londrina empatou em casa com o Vila Nova. Eu vou colocar o Bahia na nossa lista de back. Dando sequência, temos Náutico contra a equipe do Guarani. A equipe do Náutico em 4 jogos perdeu 2 e venceu 2, vem de 2 vitórias. A equipe do Guarani em 4 jogos perdeu 2, empatou 1 e venceu a última partida. A classificação, a equipe do Náutico ocupa a 9ª colocação com 6 pontos e o Guarani o 17º colocado com 4 pontos. Se vencer, ultrapassa a equipe do Náutico. Os últimos jogos entre eles, vitória do Náutico por 2-0, vitória do Náutico por 3-1 e empate. A equipe do Náutico venceu o campeonato estadual no final de semana, venceu o Retrô nos pênaltis. E a equipe do Guarani vem de vitória sobre o Criciúma por 1-0. Eu vou ficar fora desse jogo. Então a nossa lista para os jogos de terça-feira ficou Beck, Palmeiras, Estudiantes e Bahia e Lei, The Strongest, Cuiabá e 9 de outubro. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!